As rádios São Francisco Campo Grande, Luz FM 102,1 e redes sociais. A partir deste momento transmitem a Santa Missa em seu lar. Celebrante, Padre Erivandro Ferrer. Irmão e amigo telespectador, bom dia. Domingo de Pentecostes. Reunidos na mesma fé e numa só família, celebramos a solenidade de Pentecostes. Deixemos-nos renovar pelo Espírito Criador e Unificador, que enriquece a Igreja com seus dons e nos fortalece na missão de comunicadores do amor de Deus e testemunhas do perdão e da paz. Com alegria, cantemos. Irmãos e irmãs, bom dia. Irmãos e irmãs, bom dia a todos. Saudações de paz e bem. Neste domingo de Pentecostes, o Espírito Santo descerá sobre nós. Nós queremos celebrar esta Santa Eucaristia por todas as intenções e pedidos
pedindo a saúde de Fátima Rodrigues, pedindo também por todas as almas falecidas, João Rodrigues da Silva, Guilherme Ferrer, Alice Novas, Padre Nelson Moreira, Dom Raimundo Simplício e todos os nossos irmãos e irmãs que já não estão mais conosco. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Deus da esperança, que nos cumula de toda alegria e paz, em nossa fé, pela ação do Espírito Santo, esteja convosco. Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãs e irmãs, reconhecemos os nossos pecados para celebrarmos dignamente os santos mistérios. E humildemente busquemos o perdão de Deus cantando. Senhor, que pelo Espírito Santo estás presente no mundo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, que dás o Espírito Santo para o perdão dos pecados, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, que enviais o Espírito Santo para criar um mundo novo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai onipotente, vos louvamos, bendizemos, adoramos. Nós nos glorificamos e nós nos damos graças por vossa glória. Glória a Deus nas alturas, oh glória, e a nós a sua paz. Glória, glória a Deus nas alturas, oh glória, e a nós a sua paz. Jesus Cristo, Senhor Deus, Filho único do Pai. Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo. Tende piedade, vós que estás à direita do Pai. Tende piedade, Vós que tirais o pecado do mundo. tende piedade, acolhei a nossa súplica. Glória, glória a Deus nas alturas, oh glória,
Ó Deus, que no mistério da festa de hoje santificais vossa Igreja inteira em todos os povos e nações, derramai por toda a extensão do mundo os dons do vosso Espírito Santo e realizais agora no coração dos que creem em vós as maravilhas que operaste no início da pregação do Evangelho. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Liturgia da Palavra, Deus nos fala. Escutemos as leituras deste domingo. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um barulho como se fosse uma forte ventania que encheu a casa onde eles se encontravam. Então apareceram línguas como de fogo que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito inspirava. Moravam em Jerusalém judeus devotos de todas as nações do mundo. Quando ouviram o barulho, juntou-se a multidão e todos ficaram confusos, pois cada um ouvia os discípulos falar em sua própria língua. Cheios de espanto e admiração, diziam: esses homens que estão falando não são todos galileus? Como é que nós o escutamos na nossa própria língua? Nós que somos partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia e da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia e da Panfília, do Egito e da parte da Líbia, próxima de Cirene, também romanos que aqui residem, judeus e prosélitos, cretenses e árabes, todos nós o escutamos anunciarem as maravilhas de Deus na nossa própria língua. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meditando a palavra de Deus, ouçamos o salmo de resposta. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda face renovar. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda face renovar. Bendize, ó minha alma, o Senhor, ó meu Deus e meu Senhor, como sois grande, quão numerosas, ó Senhor, são vossas obras. Encheu-se a terra com as vossas criaturas. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda face renovar. Se tirais o seu respiro, elas perecem e voltam para o pó de onde vieram. Enviais o vosso Espírito e renascem, e da terra toda a face renovar.
e da terra toda a face renovar. Que a glória do Senhor perdure sempre, e alegre-se o Senhor em suas obras. Hoje seja-lhe agradável o meu canto, pois o Senhor é a minha grande alegria. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, a não ser o Espírito Santo. Há diversidade de dons, mas o mesmo é o Espírito. Há diversidade de ministérios, mas o mesmo é o Senhor. Há diferentes atividades, mas o mesmo Deus, que realiza todas as coisas em todos. A cada um é dada a manifestação do Espírito em vista do bem comum. Como o corpo é um, embora tenha muitos membros, e como todos os membros do corpo, embora sejam muitos, formam o seu corpo, assim também acontece com Cristo. De fato, todos nós, judeus ou gregos, escravos ou livres, fomos batizados num único Espírito, para formarmos um único povo, um único corpo, e todos nós bebemos de um único Espírito. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Espírito de Deus, enviai nos céus um raio de luz, vinde, Pai, nos pobres, dai as corações, vossos sete dons, vossos sete dons.
gente de boa vontade acolhe a palavra de Deus. Gente aberta à verdade, deixa o Espírito agir. Aleluia, aleluia, aleluia. O Espírito de Deus torna viva a palavra do Evangelho. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhe as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhe serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhe serão retidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Rádio Luz FM 102.1, FM São Francisco Campo Grande, redes sociais, transmitem esta Santa Eucaristia do domingo de Pentecostes. Caríssimos irmãos e irmãs, a vocês que nos assistem, que nos escutam neste momento, celebramos hoje o domingo de Pentecostes. Pentecostes é a vida no Espírito. Não se resume apenas um tempo, mas a experiência constante. E hoje expressa liturgicamente para dizer que vivemos sob a menção do Espírito Santo. A festa corresponde a uma solenidade antiga, celebrada no contexto hebraico em nome de Shavuot, ou seja, antes da dominação grega, era conhecida como Festa das Semanas ou das Colheitas, celebrando assim 50 dias depois da Páscoa. Então, a colheita da cevada encerrava-se com a colheita do trigo, né? Esta ligação dada também à lei de Moisés na montanha no Horebe, no dia levítico, né? Então, contareis 7 semanas completas, contareis 50 dias até o dia seguinte, ao 7º sábado. A festa, que inicialmente tem um caráter agrícola, ela vai sendo ligada a aspectos históricos e teológicos. E o Novo Testamento corresponde ao derramamento do Espírito Santo sobre os apóstolos, dando assim início à Igreja. Na primeira leitura, a Igreja recorda um momento especial de Pentecostes, que evoca a diversidade de línguas que anuncia o Evangelho. Na segunda leitura, o apóstolo Paulo se dirige aos Coríntios, enfatizando o mistério da diversidade que constitui a Igreja, cujo fundamento é Jesus Cristo, o Senhor. E pelo Espírito é que os cristãos proclamam o senhorio de Jesus. Então, na primeira leitura, Pentecostes é símbolo de alegria do Espírito que se derrama sobre os discípulos do Senhor e que assim nos faz protagonistas do anúncio do Evangelho. A unção do Espírito Santo não é para se tornar alguém mais rico de graça, mas assim para torná-lo merecedor de ser chamado de apóstolo, isto é, para ser chamado de enviado a uma missão. Evangelizar. A primeira leitura indica que
chegada a ocasião histórica da festa de Pentecostes, em cenário judaico, estavam reunidos em Jerusalém os discípulos de Jesus para que a igreja inicie assim sua missão. E é imprescindível, amados irmãos, que esteja unida e reunida. Do céu vem assim o barulho que se enche os espaços do cenário com a presença do Espírito. Serem línguas de fogo. O fogo sempre foi, biblicamente, sinal da presença de Deus. Foi assim na sarça ardente, foi assim com os profetas Elias no Horebe, com o profeta Elias no Monte Horebe. A língua de fogo pousaram sobre os apóstolos reunidos, mostrando que cada um participa dessa comunicação que não é exclusiva de alguns, mas é comum. E os discípulos, cheios do Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas, uma espécie de glosoladia, falar em línguas. Então as línguas representam o dom fundamental do Espírito Santo, a comunicação. Então isso significa que o Evangelho deve ser comunicado sobre todos e por todos. Então, meus irmãos, Pentecostes representa assim o avesso também da Torre de Babel, na qual se constatava uma confusão que não se levava a lugar nenhum. Pentecostes é uma emanação da palavra de Deus em outros idiomas, reunindo em torno da mesma mensagem, o Evangelho. Então, caríssimos filhos, assim, celebrando esta festa de Pentecostes, 50 dias após a Páscoa, o Espírito Santo vem derramar sobre nós os seus dons. E na segunda leitura, Paulo adverte que ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, a não ser o Espírito. Então, para o apóstolo Paulo, é o Espírito Santo quem autoriza todo cristão a dizer quem é Jesus. Então, tendo dignidade superior por sua filiação divina, por eleição e ainda do Espírito Santo, que permite à igreja a diversidade de dons e a diversidade de ministérios, serviço. Um é o Senhor, mas diversa é sua igreja que vive na unidade da Trindade. Então, dessa maneira, a igreja tem uma missão aliada, genericamente associada à missão de Jesus Cristo, que vem para salvar todo o gênero humano. Então, a igreja é como a mãe que coopera no projeto de Deus de levar seus filhos e filhas à salvação. E hoje, num cenário permeado pelo medo, uma realidade fortemente humana, tomada pelo luto e pela desolação em razão da morte cruel de Jesus na cruz, somente amparada espiritualmente pela promessa de sua ressurreição, a comunidade está reunida e torna-se espaço para que o Senhor possa se manifestar. O dizer enfático e duplicado: a paz esteja convosco. Então, confirma que Jesus venceu a morte, que os grilhões deste já não é o problema no Sheol da morte. Jesus está vivo e presente no meio deles, como está vivo e presente em nossa igreja hoje, mediante seu Espírito Santo, Senhor, que dá vida e procede do Pai e do Filho. O Espírito que o Antigo Testamento pairava sobre as águas, agora agita a nossa fé, rompendo a assédia, o medo, a imobilidade, fazendo que os discípulos no passado é nós, discípulos no presente. E o gesto de Jesus mostrar as mãos e o lado evidencia que ele é o crucificado, mas que agora ele é o ressuscitado. Há em seu corpo a continuidade em meio à descontinuidade. Na teologia do corpo ressuscitado, há registros e camadas da experiência da encarnação que geram dor e sofrimento, mas há a manifestação de uma amorosa presença de Deus que supera toda a morte.
toda marca deliberada de ódio que ficou indelével na vida de Jesus. E o fato de aparecer aos discípulos com o contexto de medo e anunciar-lhe a paz, a plenitude do amor, é altamente importante, indicando que o caminho, destino dos discípulos não será distinto. Então, meus irmãos, a festa de Pentecostes é isso, o Espírito Santo vem sobre nós, né? Já derramamos o seu chuar sobre nós. O Espírito, ele opera, continua operando, e no seu operator vai derramando mais e mais sobre nós os seus dons. Então, a festa de Pentecostes, que hoje nós celebramos, nos mostra que o Espírito Santo continua vivo e presente em nós, né? Que o Espírito Santo ele age em nós no seu amor, ele age em nós na sua bondade, ele age em nós na sua misericórdia, né? E hoje também Jesus nos convida que a quem perdoar os pecados, eles serão perdoados, e a quem não perdoardes, eles lhe serão retidos. Então, meus irmãos, é chamado a perdoar, doar totalmente o amor que cura, liberta e salva o sujeito humano das ciladas do egoísmo e de uma vida na autossuficiência. Que o Espírito Santo ele continua esta missão, né, de nos dar a força, a ciência, a fortaleza, o poder de Deus, a sabedoria, todos os seus dons. E que assim, neste dia, todos nós podemos sair saciados e repletos do Espírito Santo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu à mansão dos mortos, assentou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, ao Deus do céu, de que recebemos o Espírito Santo, rezemos. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e renovai a face da terra. Sobre a Igreja, Enviai o vosso Espírito, Senhor, e renovai a face da terra. sobre os que têm a responsabilidade de governar, Enviai o vosso Espírito, Senhor, e renovai a face da terra. sobre as comunidades cristãs, Enviai o vosso Espírito, Senhor, e renovai a face da terra. sobre as nossas famílias, Enviai o vosso Espírito, Senhor, e renovai a face da terra. sobre os doentes e desanimados. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Amém. Toda a terra e o coração amém.
Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos o sacrifício, para a glória do seu nome e para o nosso bem de toda a sua santa igreja. Concedei-nos, nós os pedimos, Senhor, que conforme a promessa do vosso Filho, o Espírito Santo nos revele mais abundantemente o mistério deste sacrifício e nos manifeste toda a verdade, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto, o nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus, é nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso. Pois, para levar à plenitude o mistério pascal, derramastes hoje o Espírito Santo sobre aqueles que, em comunhão com vosso Filho unigênito, se tornaram vossos filhos e filhas por adoção. É Ele que, no início da Igreja nascente, infundiu em todos os povos o conhecimento do verdadeiro Deus e reuniu as diversas línguas na profissão de uma só fé. Por isso, transbordando de alegria pascal, a humanidade toda exulta, mas também as forças do alto e dos angélicos poderes proclamam sem fim o hino da vossa glória, cantando a uma só voz.
Santo e fonte de toda santidade, santificai, pois, estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e, dando graças novamente, o entregou a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicante vos pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo no seu corpo. O Espírito nos una no seu corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade em comunhão com o Papa Leão, com o meu Bispo José Fernando, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também, na vossa misericórdia, dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição, cujos nomes foram citados no início desta Santa Eucaristia. E de todos que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os apóstolos, e todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora, por todos os séculos dos séculos. Amém. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. No seu reino, poder e a glória. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja.
Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Ele está no meio de nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz, Senhor, a vossa paz. Felizes somos nós os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas em uma palavra serei salvo. Que o corpo e o sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. E você, meu irmão, minha irmã que está em casa, faça também a sua comunhão espiritual. O Espírito Santo está sobre mim, porque Ele me ungiu, porque Ele enviou-me para anunciar o seu reino de amor. O Senhor enviou-me para levar a todos o seu Evangelho, a boa nova da graça, da paz, do perdão e da libertação. Assim espero que seja copiosa, que seja abundante a graça divina da redenção. Assim espero que seja copiosa, que seja abundante a graça divina da redenção. O Espírito Santo mandou-me dizer, sobretudo aos pobres, que são eles bem-vindos na casa do Pai, do seu reino de amor. O Senhor me pediu que dissesse aos cegos que eles verão, e que os presos se alegrem que veio para eles a libertação. Assim espero que seja copiosa, que seja abundante a graça divina da redenção. Assim espero que seja copiosa, que seja abundante a graça divina da redenção.
Santo mandou-me falar aos que pedem perdão, que serão atendidos, serão perdoados no reino de amor. O Senhor me pediu que contasse ao mundo que o tempo chegou, o tempo da bênção, o ano da graça, da libertação. Assim espero que seja copiosa, que seja abundante a graça divina da redenção. Assim espero que seja copiosa, que seja abundante a graça divina da redenção. Oremos. Ó Deus, que enriqueceis a Igreja com os bens do céu, conservai em vossa graça para que o dom do alto Espírito Santo nela continue sendo sua força e o alimento espiritual que recebemos, aperfeiçoe em nós a obra da redenção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Na noite da vigília pascal, aclamamos Cristo nossa luz e acendemos o círio pascal. A luz do círio nos acompanhou nestes 50 dias. Hoje, dia de Pentecostes, ao concluir o tempo da Páscoa, o círio é apagado. Este sinal nos é tirado para que, educados na escola pascal do Mestre ressuscitado, nos tornemos a luz de Cristo que se irradia como uma coluna luminosa que passa no mundo para iluminar os irmãos e irmãs e guiá-los no caminho do dia a dia. Cristo, luz do mundo, demos graças a Deus. Amado irmão, amada irmã, você que esteve conosco, o nosso muito obrigado. Estejam que este domingo de Pentecostes seja um domingo de muita paz, de muitas bênçãos, e que o Espírito Santo continue derramando sobre vós todos os seus dons. Obrigado, direção das rádios, Kaique, na Pastoral da Comunicação, e todo o povo de Deus. Sintam-se abençoados e cheios do Espírito Santo. Próximo domingo, a nossa missa será às 8 horas da manhã, como agora já oficiemos o calendário de missas. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-os o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que esta bênção desça sobre cada um de vós e permaneça por todo sempre. Amém. Amém. A todos vocês, um bom domingo, uma semana de muita paz e de alegria. Graças a Deus.
Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos no mesmo lugar, reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído como um sopro de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos no mesmo lugar, reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído como o sopro de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam. Apareceram-lhes uma espécie de língua de fogo que se repartiram e neles repousaram. Apareceram-lhes uma espécie de línguas de fogo que se repartiram e neles repousaram. Ficaram cheios do Espírito Santo, todos cheios do Espírito Santo. Ficaram cheios do Espírito Santo, todos cheios do Espírito Santo. Oh, oh, oh. Apareceram-lhes uma espécie de língua de fogo que se repartiram e neles repousaram. Apareceram-lhes uma espécie de língua de fogo que se repartiram e neles repousaram.